Olá, tudo bem? Eu sou Márcio Farias e espero que todos vocês estejam bem. Sabe, essa semana eu estava pensando numa frase que foi de Vinícius de Moraes. Ele dizia: A gente leva da vida a vida que a gente leva. Eu estava refletindo sobre alguns textos de um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, onde ele falava sobre a sociedade do desempenho, a era do cansaço ou a sociedade do cansaço. É muito interessante o texto, porque é mais ou menos como algo que a gente vive nos nossos dias de hoje. A gente somos cobrados o tempo inteiro, há uma necessidade de performar, há uma necessidade de entregarmos resultados, uma necessidade de gerarmos valores, produzirmos entregas. Quando não é no trabalho, é dentro de casa. Quando não é dentro de casa, na criação dos filhos. Quando não é na criação dos filhos, é numa relação, no relacionamento. O tempo todo nós somos cobrados a entregarmos coisas que muitas das vezes a gente não tem a mínima condição de entregar agora. Por quê? Por N fatores. Alguns deles, penso eu, que muitas das vezes a gente não se preparou o tempo suficiente para termos a prerrogativa da resposta certa. E quando a gente não tem isso, obviamente nós nos tornamos pessoas irresponsáveis. Então a gente vive, segundo Byung-Chul Han, esse mundo onde a necessidade de darmos respostas e respostas rápidas, ela nos suga a nossa alma, suga o nosso humor, suga a nossa vida, suga os nossos recursos, o nosso tempo. São boletos que não param de chegar, são necessidades que não param de a gente não para de desejar. O mundo com 7 bilhões de bocas famintas esperando para serem alimentadas. Falta recursos, falta tempo e, é, e essa falta de recursos às vezes impede da gente ter uma experiência de vida digna, digna com os filhos, digno nas relações, dignos para a nossa própria vida. E a gente acaba se cobrando muito e a gente não apenas se cobra muito, mas a gente acaba cobrando dos outros que estão próximos a nós. A era digital, por exemplo, ampliou muito esse problema, porque a necessidade de ter que produzir satisfação, produzir uma imagem de felicidade, ela é constante, ela é dominadora. E como já dizia o pensador, felicidade não é para onde você vai, e sim a forma como você escolhe ir. Então eu fico pensando que a gente tem vontade de viver, a gente tem vontade de usufruir, a gente tem vontade de experimentar coisas novas. Por quê? Porque nós somos esses seres de transcendência. A gente quer crescer, a gente quer desenvolver, a gente quer o melhor, né? E, e eu, eu acho interessante porque às vezes a gente acaba perdendo o fio da meada daquilo que é relativo à ética de convivência, à moralidade da convivência, das relações humanas, e a gente acaba ultrapassando o limite do respeito, muitas das vezes, uns com os outros, na tentativa da gente querer entregar valor, encontrar felicidade, encontrar respeito, encontrar soluções, produzir. A gente precisa produzir. O olhar do outro nos tira do anonimato, então a gente precisa demonstrar que nós estamos bem o tempo todo. A gente precisa demonstrar que nós somos fortes o tempo todo. A gente precisa demonstrar que a nossa fé é inabalável o tempo todo. E quem disse que tem que ser assim? Por que tem que ser assim? Porque às vezes nessas tentativas da gente tentar estar bem e produzir bem-estar, às vezes a gente ultrapassa determinados limites. Limites, como eu falei, éticos, a gente ultrapassa limites
de convivência, a gente ultrapassa limites do respeito, a gente vai ultrapassando limites e às vezes isso é imperceptível, porque a gente sempre diz que nós jamais iremos ultrapassar os limites, mas uma pequena oportunidade, sim, uma pequena oportunidade às vezes não resolvida da maneira correta, é, a gente vai achar que não tem nada a ver e a gente vai continuar fazendo, e a gente vai continuar fazendo. E aonde isso vai parar? Destruição de relações, destruição de pessoas, relacionamentos minados, casamentos destruídos, relações de negócios que não, não existem mais transparência. O meu desejo é o que prevalece, a minha vitória é a que prevalece, o meu bem-estar é o que prevalece. E essa é a sociedade do cansaço de Byung-Chul Han, essa produção que é interminável e uma vida efêmera na sua felicidade, uma vida onde as pessoas não acabam tendo muitas pessoas para compartilhar as suas conquistas. Bem, quem disse que tem que ser assim? A vida obedece ciclos. A natureza, ela obedece ciclos. O que é vivo não produz o tempo todo. O que tem vida não produz o tempo todo. Aí eu lembro muito de uma passagem bíblica que diz que nós que temos o nosso prazer no Senhor, somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas e que essas árvores dão fruto na sua estação própria. Só que às vezes a gente fica apenas preso num outro texto que diz que a gente tem que dar fruto a tempo e fora de tempo. Mas às vezes as pessoas que estão próximas a nós não estão nesse mesmo ritmo. E é aí que às vezes acontecem as crises. Porque enquanto eu quero conquistar, eu quero avançar e eu quero ganhar, as pessoas que estão próximas a mim nem sempre estarão prontas para responder à altura. E como eu disse, a vida ela obedece ciclos. A vida ela segue estações, primavera, verão, outono, inverno. A vida ela obedece esses ciclos de morte e ressurreição. A vida ela segue e ela consegue conviver com flores e folhas ao chão. A vida e a natureza conseguem conviver e conciliar árvores com os seus galhos, alguns dos seus galhos secos e ressequidos. Sim, a vida ela consegue conciliar todas essas coisas. Ela consegue conciliar e conviver com a semente plantada que ainda não semeou, não morreu e não começou a dar seu fruto. Ela consegue conciliar, a natureza consegue viver e conciliar a terra seca, esperando, aguardando a chuva para regar a semente. Sim, a vida, ela consegue, a natureza consegue conciliar e viver, com a flor nascendo e o fruto brotando. Cada coisa na sua estação própria, cada coisa no seu devido lugar, sem desrespeitar o outro, sem diminuir o outro, sem prejudicar, sem prejudicar o outro, sem prejudicar a convivência, sem prejudicar o amor, sem prejudicar as relações. E eu penso que a gente já lidou com o caos utilizando a estratégia do caos. Uma pessoa não consegue nos entender e a gente discute para fazer ela entender. Só que eu acredito que a resposta do caos não é mais o caos. A resposta do caos agora é o amor. Sim, o amor que às vezes é necessário perder. E qual é o problema perder? E eu afirmo isso, que o amor, aquilo que o amor não consegue fazer, nada mais consegue fazer. Sim, o que o amor não consegue fazer, nada mais consegue fazer. Estratégias diferentes do amor só conseguem aumentar o caos. Só conseguem aumentar o caos. A resposta para o caos
não é mais o caos. A resposta para o caos é o amor. Sim, é o amor. Caos de fora, caos de dentro, caos causado pelo outro, caos causado por mim mesmo, por não saber lidar com as minhas carências, e com isso eu tenho dificuldades para lidar também com o outro. E por que eu digo que o amor é a solução para tudo isso? Porque o mundo é prova viva disso. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mundo estava um caos. O mundo estava um caos. Mas Deus deu o seu Filho. Abriu mão daquilo que ele mais amava, porque ele entendeu que não era mais, o caos não era mais necessário para lidar com o caos. Era necessário agora utilizar uma estratégia diferente. E ele escolheu a estratégia do amor. E deu certo. Porque ainda que a gente não consiga eliminar o caos no mundo, mas ninguém mais tira a nossa paz. E como disse Mahatma Gandhi, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Volto à frase inicial que diz que a gente leva da vida a vida que a gente leva. Até mais.